Salve, salve! Bom, é o seguinte, na aula de hoje vamos continuar falando de ondulatória, mas agora deixando uma parte específica dela, como a gente comentou nas aulas anteriores, que é a parte da acústica. Acústica, estamos falando do quê? Do som. Lembrando que o som é uma onda mecânica, uma onda longitudinal. Qual o valor que você precisa decorar, assim, entre aspas, o básico de velocidade da onda sonora? É no ar, tá? Porque tem velocidade na água e em vários outros meios. É aproximadamente 340 metros por segundo. Eventos teóricos, o que a gente precisa guardar aqui antes da gente começar a fazer conta e aplicar fórmulas? É a questão da reflexão dessas ondas sonoras. Eu tenho alguns eventos na reflexão, que são 3 tipos: o eco, a reverberação e o reforço. Bom, a palavra eco, e até o reverberar, até a gente já pode ter ouvido. Mas a questão do eco, se a gente, define o eco aí. Você fala, o eco é quando você vai gritar em algum lugar, aí você escuta o som indo, né? Por exemplo, ei, 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 ei. O que seria isso? Quando o som vai bater em algum meio e voltar para a gente ouvir, vamos supor que a gente falou, esse intervalo de tempo de reflexão é maior do que 0,1 segundo. Então, se eu transportar algum som, se houver algum transporte de som nesse meio e a reflexão, num bate e volta ali, for maior do que 0,1 segundo, você acaba escutando 2 sons, no mínimo 2 sons, né? O de ida e o de volta. Como assim? Eu vou falar oi, aí antes dele ir, demora tanto desse intervalo, que o que acontece? Ele já escuta o oi antes dele voltar. Então você escuta oi e na volta você escuta oi de novo. Então, oi, oi. Então você escuta o som de ida e o som de volta. Porque a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Então a gente pode usar a parte matemática ou só a teórica. Vamos usar só a teórica. A reverberação é quando esse intervalo é menor do que 0,1. Então você sente uma sensação que o som está saindo prolongado. Certo? E aí eu também tenho quando o som é muito menor do que 0,1, quando essa reflexão é muito menor, quando esse intervalo, é o reforço. Então assim, o som parece que vai até mais lento. Então é uma questão de relatividade ali, né? A gente tem essa sensação, certo? Mesmo que a gente tenha a sensação do som, tem vários sons, a gente também tem essa sensação de que o som está indo um pouco mais lento. Isso é questão desse intervalo de tempo. A gente pode usar até a fórmula de velocidade para definir isso, mas não é interessante. O que mais que a gente precisa guardar teoricamente? Questão da frequência sonora. Então, o nosso ouvido, geneticamente falando, e fisicamente falando também, ele tem um limiar ali, um intervalo de frequências que a gente consegue ouvir. E esse intervalo é a faixa do nível audível, que está entre 20.000 Hz e 20 Hz. Então, entre 20 e 20 mil. Aí que entra o quê? Existem frequências maiores e menores do que isso? Existe. Frequências maiores do que 20.000 Hz a gente chama de ultrassom. Frequências maiores do que 20.000 Hz. E frequências menores do que 20 Hz são chamadas de infrassom. O nosso ouvido, nós não estamos preparados, humanamente impossível da gente ouvir frequências no ultrassom acima de 20.000 Hz e frequências abaixo de 20 Hz. Certo? Aí tem questão de feira, que a gente consegue usar alguns aparelhos lá, por exemplo, o osciloscópio, e colocar as frequências para a gente conseguir ouvir. Aí a gente põe acima, você vê que você não escuta nada, abaixo também não. Aí, normalmente a mulher tem uma audição um pouco mais sensível para frequências baixas, então ela até consegue ouvir intervalos um pouco menores do que os homens, por exemplo. Ou às vezes tem gente que mete o louco, eu tô ouvindo, e ela tá ouvindo um zumbido que já estava acumulado dos testes. Isso aí também depende da sensibilidade, do quanto você cuida da sua audição, porque ficar ouvindo som alto no foninho, estourando tudo, isso vai desgastando, vai deixando menos sensível a sua audição e você acaba perdendo ela. Isso aí a gente já tá ligado que a professora também ensina isso para vocês. Mas eu não vou entrar no mérito biológico e nem genético da coisa. Então, outro tema físico que é bem interessante da gente discutir é a questão da altura do som. A altura do som, se a gente falar que o som está alto, fisicamente falando, a gente está falando da frequência. A gente não está falando do volume, entre aspas, que a gente está querendo se referir. Então são pegadinhas, né, da física, ou não pegadinhas, né, mas é questão de a casualidade, né, porque é que nem a gente fala lá, eu tô com frio, né, a gente já discutiu que o frio não existe. Qual é o seu peso? Aí você está tentando se referir à quantidade de massa, mas não ao peso. Então são questões de erros técnicos na hora da gente se comunicar. Então, falando da altura do som, eu estou falando da frequência. Então, sons com frequência baixa são sons graves. E sons com frequência alta são sons agudos. Então, grava isso aqui, que isso aqui é teórico. É muito bom guardar. Então, quer dizer que quando o som estiver com uma frequência alta, quer dizer que é um som agudo. Quando ele estiver com frequência baixa, é um som grave.
Aí a questão do volume, né, entre aspas, que você quer saber, a questão da intensidade. Aí a gente falando na ondulatória, a gente está falando da amplitude do som. Que aí é a quantidade de energia que ele consegue transportar. Então como que a gente contabiliza isso? De duas formas, ou pela potência sonora, que é o que a gente vai procurar, vamos supor, quando a gente vai comprar uma JBL, por exemplo, ou uma caixa de som qualquer, uma televisão, a gente vai ver lá a potência sonora que ele vai transmitir pra gente, certo? E a gente também pode colocar isso aqui em questão de nível. A gente pode quantizar isso aqui na fórmula do nível sonoro. Provavelmente, no ano passado, a gente viu algum exercício de logarítmico, ó, usou logarítmico, para aplicar essa fórmula. Então, o nível sonoro é esse beta, que é log de I sobre zero. Esse zero é o limiar da audição, que é um valor constante, tá? Que é o limite da nossa audição, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E aí esse I é o que a gente vai colocar aqui na fórmula. E qual a unidade de medida aplicada? É o Bell, certo? Casualmente falando, a gente usa o decibel, para esse valor ficar um pouco mais baixo para a gente conseguir mostrar mais. E aí é aquele negócio que, você tem aquele vizinho que tá fazendo festa e você chama a polícia, aí você passou dos limites lá do som ou do horário, enfim. Ou a polícia chega, você, por lei na rua, você só pode passar tantos decibéis, então é nessa fórmula que ele tá querendo colocar. Ele vai fazer essa fórmula? Não. É uma questão de tabela, é uma questão de... Ele não tem assim, normalmente você vai falar, tu tá com som muito alto. Eu falo assim, cadê seu medidor? Porque ele não consegue medir de cabeça. E pra ele só, tá alto. Entendeu? Tá perturbando alguém. Então é uma questão de que precisa ter um aparelho técnico para fazer essa medição. E aí, vamos aqui falar de outro tema teórico antes da gente começar a falar de fórmula, que é a questão do timbre. O timbre aí é a questão de sons transmitidos por instrumentos diferentes. São sons de mesma frequência emitidos por fontes diferentes. Aí a gente pensa em instrumento musical. Por exemplo, eu vou fazer um dó no piano é diferente de um dó no violão. Há diferenças no timbre, não na frequência. Então eu vou te dar uma dica. A frequência de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para o outro. Isso é uma dica, é um mantra que eu guardo sempre. Então é uma coisa bem aleatória, porque pode aparecer alguma questão teórica sobre isso. Mas guarda isso, questão de instrumentos musicais, notas iguais, sons diferentes. Então é questão do timbre, certo? E aí, vamos agora entrar na parte técnica da coisa. Vamos falar de ondas estacionárias. O que são ondas estacionárias? São ondas que permanecem em posição constante, certo? Tá vendo aqui? Que ela está em posição constante. E quando há encontro dessas ondas, há interferência. Daí vamos ver onde está acontecendo a interferência dessas duas ondas, ou mais ondas. Normalmente são duas ondas. Aí, tá vendo? Esses pontos cheios aqui embaixo, na linha de referência, é chamado de nó. Esse nó, o que está acontecendo? Tá acontecendo interferência? Tá. Destrutiva. Aqui não há som. Nos nós não há som. Se a gente pensar na parte acústica da coisa. Essa parte mais alta é chamada de ventre. É um encontro construtivo. Aqui, as amplitudes estão sendo dobradas. Certo? Há um encontro construtivo. Lembra que é a somatória das amplitudes. Então aqui está tendo uma somatória dessas amplitudes. Aqui está dobrando o tamanho da amplitude desta onda. Lembrando, ó, tá vendo essa barriguinha aqui? Chamada de fuso. Lembra que a gente tinha lá no começo, lá na primeira aula de ondulatória, que a gente falava que tinha o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas ou dois vales, e que aqui a distância entre um nó e outro, por exemplo, entre uma crista e outra, é metade do comprimento de onda. Aí, tá vendo aqui? Isso aqui é chamado de fuso. E o fuso é a metade do comprimento de onda. Lembra que o comprimento de onda é a distância entre uma crista ou outra, ou uma oscilação completa. Tá vendo? Ó, então, guarda isso aqui, porque isso aqui, matematicamente falando, vai ajudar a gente. Porque, normalmente, isso aqui é uma onda padrão, né? É onda estacionária, só questão para facilitar o cálculo. Por que para facilitar o cálculo? Porque a gente vai falar agora de corda vibrante. Primeiramente, eu posso colocar uma parte matemática aqui, que vocês podem gostar ou não, que é a velocidade da onda de propagação numa corda.
que é a raiz de F sobre Mi. Esse Mi é a densidade linear da corda. Isso aqui é da corda que vai vibrar, da corda que eu vou fazer a minha onda. E essa aqui é a força de propagação que eu estou mexendo a minha corda. E aí a gente pode lembrar que densidade é massa sobre volume e tudo mais, mas essa densidade linear é da corda. Lembra que a corda a gente pensa, a gente coloca ela em uma dimensão. Então é massa sobre o comprimento dessa corda. Guarda isso aqui, que às vezes ele cobra essa forma de vocês. E aí, a gente vai falar primeiramente da corda em si, depois a gente vai colocar a acústica no meio. Então tem o primeiro harmônico, que é a frequência fundamental. A primeira frequência que sai é um fuso, tá vendo que é um fuso? É uma barriga? Tá vendo que tem, ó, distância de 2 nós? Lembra que a distância de 2 nós é metade do comprimento de onda. E esse é o comprimento da corda. Certo? Aí, esta é a fórmula que você teria que decorar. Eu vou dar uma definidinha básica, rápida para vocês, mas na parte lá de acústica vai ficar mais interessante. Então, olha só. Seria o quê? A frequência desta corda vibrante. Por que a gente põe N? N, aqui no caso, numa corda vibrante, é o número de fusos que eu vou ter. Então, é N vezes V, que é a velocidade da onda, dividido por 2L. Isso aqui é uma fórmula de adaptação que você vai ver, que é uma definição que isso vai passar. E o comprimento de onda é 2L, que é o comprimento da corda, sobre N. Lembrando que o N aqui, nesse caso da corda, é o número de fusos que eu vou ter. Então, por que que é assim? Então, olha só, se a gente colocar, ó, tá vendo? O comprimento da corda tá aqui. L. E aqui L sobre 2. Aí, se você vê, ó, L sobre 2 não, é lambda sobre 2. Lambda sobre 2 é igual a L. Tá vendo que aqui, ó, aí o 2 que tá dividindo passa multiplicando. Esse N aqui são seções de vários harmônicos, que você vai ver agora, que eu posso ter 2 harmônicos, 2 fusos. Aí, se você perceber agora, ó, o comprimento desta onda, desta corda, tá vendo que tem 2 fusos? 2 fusos, cada fuso é metade do comprimento de onda, quer dizer que agora o comprimento de onda é um só. É 2 metades. Então, aí no caso, você vai aumentando para 3, para 4, para 5 fusos. E aí tem essa fórmula que a gente acabou de colocar aqui, que a gente vai usar na próxima vez também, na próxima parte aqui, ó. Ou não é essa. Ops. Já pulei aqui. Tá aqui, ó. Frequência é igual a N vezes V sobre 2L, se a gente quiser descobrir a frequência desta corda vibrante. Ou comprimento de onda é igual a 2L sobre N. Aí, por que a gente fala isso? A gente fala isso exatamente para a gente falar agora dos tubos sonoros. Então, eu vou fazer uma mini definição aqui. Tubo sonoro, lembra? Eu vou te dar um exemplo aqui. Pensa num instrumento de sopro, certo? Pensa num uma flauta, enfim. Aí seria isso seria um tubo sonoro. Fim. E aí o que a gente pode conversar aqui sobre os tubos sonoros? Deixa eu soltar a telinha aqui, maravilha. Aqui agora a onda se propaga de uma forma diferente, porque agora o tubo está aberto. Daí, ó, eu marquei os nós para vocês, porque os nós, não, onde há nó, não há transmissão sonora. Lembra que é uma interferência destrutiva. Então, aqui, ó, tá aberto. Aqui é a saída de som, aqui é a saída de som. Aqui a gente escuta. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Nos nós a gente não escuta som, certo? Então guarda isso que é questão teórica. Por que aparece essa fórmula aqui que a gente está vendo aqui, que é a fórmula que eu citei anteriormente? Porque ele faz um link, ó, tá vendo? Tá vendo esse tubo aqui, que é o primeiro harmônico, que é o fundamental de um tubo aberto? A onda se propaga assim num tubo aberto, de primeiro harmônico. Tá vendo? O comprimento do tubo, da onda. E aqui, se a gente for ver, ó, se a gente imaginar, ó, é metade da metade de um fuso. É metade de um fuso, ó. Se eu juntar aqui, dá um fuso inteiro. E um fuso inteiro é metade do comprimento de onda. Então a gente faz uma analogia, né? São 2 pedaços de um fuso. E aí, a gente faz esse link, ó. Comprimento é igual a metade do comprimento de onda. Passo 2 multiplicando. O lambda tá aqui, 2L. Aí, se a gente lembrar da fórmula que V igual a lambda F, que é a velocidade da onda, a gente pega esse 2L, põe aqui, isola e acha a frequência. Então, é uma questão de formulário. É interessante guardar isso? Essa definição não. O que é importante é a fórmula que eu citei anteriormente, ó. Frequência num tubo aberto é N. N é o número do harmônico. Então vai, N vai de 1, 2, 3, 4. N é unitário. Inteiro. Certo? Velocidade da onda dividido por 2L. Isso na frequência. Se eu quiser descobrir o comprimento de onda, é 2L sobre N. Então, primeiro harmônico, N igual a 1. Segundo harmônico, N igual a 2. Terceiro harmônico, N igual a 3. Tá vendo que, ó, aqui tem 2 metades de um fuso, tem um fuso. Aqui, ó,
tem um fuso, mais duas metades tem dois fusos. Por isso que é o segundo harmônico. Aqui, ó, tem 1, 2, duas metades, 3 fusos, terceiro harmônico, N igual a 3. Então, por isso que a gente segue este padrão. E aí, pra gente finalizar, a gente também tem um tubo fechado. E o tubo fechado tem uma outra vertente, que também não é tão assim, é mais fácil a gente já mostrar a fórmula para ficar mais fácil de vocês decorarem isso aqui. Então, olha só, tá vendo o fuso fechado? Aqui, onde há esse encontro aqui, o final, o anteparo que a gente fala, é um nó. Lembra que a gente já viu isso aqui numa reflexão de onda fixa ou livre. Aqui no caso, o tubo fechado tem uma parte fixa. Então aqui há uma interferência destrutiva. Aqui não há som e o som volta. Certo? E aí, se a gente for ver, ó, isso aqui é metade de um fuso. Se o fuso é metade do comprimento de onda, então isso aqui é metade da metade, é sobre 4. Então a gente sabe que esse comprimento desse tubo é 1/4 do comprimento de onda. E a gente faz esse rolê. Tá vendo que aqui, ó, se a gente for dar uma olhada, aqui tem um fuso, aqui tem metade de um fuso. Aqui até sobre 2. Eu escrevi errado. Olha só. O fuso é metade do comprimento de onda. E aqui é metade de um fuso sobre 4. E a gente faz esse link. L é igual a esse somatório aqui. L é igual a esse comprimento aqui. L, que é o tamanho do tubo, é igual a 1, 2 fusos e meio. Enfim, qual é o interessante aqui da gente lembrar, da gente diferenciar? Tubo aberto segue múltiplos de 1. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Certo? 4, 5, 6 números inteiros. Tubo aberto. Fechado vai de ímpar em ímpar. Se a gente for fazer aquela mesma relação, vai aparecer em 1, em 3, em 5, em 7, em 9. Então a gente, num tubo fechado, a gente tem primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico, sétimo harmônico, nono harmônico. Por quê? Porque se a gente for calcular daquele jeito múltiplo lá, vai bater num nó. Então a gente faz esse tipo. O que é interessante a gente guardar? A fórmula. Então a fórmula de um tubo aberto é essa aqui. NV sobre 2L é a frequência e o comprimento de onda é 2L sobre N. No tubo fechado é N vezes V sobre 4L. Então a diferença aqui, em vez de ser 2, é 4. E aqui, o comprimento de onda, em vez de ser 2, é 4. Então só muda isso. Guarda isso e vai ficar tranquilo para vocês aprender essa matéria de acústica. Então, questão de fórmula, o que a gente precisa guardar de acústica de fórmula? Frequência num tubo aberto e fechado. Lembrando que no fechado é sobre 4, no aberto é sobre 2. Aqui é vezes 4, no aberto é vezes 2. Só isso, guarda isso aqui. É treino, tá? Não tem muito o que fazer não, porque é aplicação de fórmula. Então, ou você pode muito bem montar o seu tubo e fazer o link, né? Ó, L igual a lambda sobre 4. Aí você vai lá, aplica V igual a lambda F e acha a velocidade e a frequência. Você escolhe. Eu prefiro que você decore do que você ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Certo, meus lindos? Então, a gente vai fazer exercício. A gente vai falar um pouquinho de instrumento musical na aula. E a gente conversa mais sobre isso. Certo? Então é isso.